E você que é aluno do ensino médio e vai fazer a prova do Enem e está interessado em um conteúdo bacana sobre literatura, se inscreve aqui no canal. Eu sou a professora Emily e esse é o Desconversas Literárias Socializando a Leitura. No vídeo de hoje falaremos sobre a poeta Adélia Prado, sobre o livro O Pelicano e faremos a análise do poema A Rosa Mística. Adélia Prado nasceu em 1935 na cidade de Divinópolis, em Minas Gerais. Ela é uma importante poeta mineira. Ela ficou conhecida na literatura brasileira pela sua poesia que retrata a mulher e a fé cristã. Depois de 24 anos trabalhando como professora, a carreira na literatura passou a ser a sua principal atividade. A escritora teve o apoio do também poeta e escritor mineiro Carlos Drummond de Andrade. Ele apoiou a publicação do livro Bagagem pela editora Imago. Sob um olhar feminino, os poemas de Adélia Prado utilizam de uma linguagem simples para falar sobre religiosidade, cotidiano e família. A poeta recebeu o prêmio Jabuti pela obra O Coração Disparado, publicada em 1978. Adélia Prado é uma poeta contemporânea, ela produz obras marcantes com a predominância da fé católica, do cotidiano, da família e da mulher. Ela utiliza em grande parte das suas obras um vocabulário simples e uma linguagem coloquial. Em algumas partes das obras aparecem os traços de erotismo e tudo isso é marca dos poemas de Adélia. Já falamos da autora, agora vamos falar da obra. A obra O Pelicano ele foi lançado em 1987 e ele marca a nova fase da carreira da autora. Nele, erotismo e religião se confrontam, revelando aspectos inusitados sobre essa obra. Em relação ao título, o pelicano, de acordo com o dicionário de símbolos, ele é símbolo de amor paternal, porque há uma crença que o animal, essa ave aquática, alimentou seus filhos, seus filhotes no caso, com o sangue e a carne, e a simbologia cristã fez dele o símbolo de Cristo, o símbolo da ressurreição de Cristo e da fé. Já falamos da poeta, da sua obra, agora vamos fazer a leitura do poema, A Rosa Mística. A primeira vez que tive consciência de uma forma, disse a minha mãe, Dona Armanda tem na cozinha dela uma cesta, onde põe os tomates e as cebolas. Começando a inquietar-me pelo medo do que era bonito desmanchar-se, até que um dia escrevi. Neste quarto, meu pai morreu. Aqui deu corda ao relógio e apoiou os cotovelos, no que pensava ser uma janela e eram os beirais da morte. Entendi que as palavras, daquele modo agrupadas, dispensavam as coisas sobre as quais versavam. Meu próprio pai voltava, indestrutível. Como se alguém pintasse a cesta de Dona Armanda, me dizendo em seguida: agora podes comer as frutas. Havia uma ordem no mundo. De onde vinha? E por que contritava a alma, sendo ela própria alegria e diversas da luz do dia? Banhava-se em outra luz? Era forçoso garantir o mundo da corrosão do tempo, o próprio tempo burlar. Então prossegui. Neste quarto, meu pai morreu. Pode fechar-te a noite. Teu negrume não vela essa lembrança. Foi o primeiro poema que escrevi. Esse poema ele foi retirado do livro O Pelicano. Temos neles uma temática que aborda a passagem do tempo. Temos um eu lírico neste poema que escreve para eternizar momentos. Escrever é uma forma de eternizar momentos, eternizar memórias, e esses momentos e essas memórias são as memórias do seu pai, que faleceu, as memórias da cesta de tomate e cebolas. Agora, vamos fazer uma análise um pouco mais minuciosa sobre cada verso desse poema. Vamos começar a análise lendo dos versos 1 ao 7. A primeira vez que tive consciência de uma forma, disse a minha mãe, Dona Armanda tem na cozinha dela uma cesta onde põe os tomates e as cebolas, começando a inquietar-me pelo medo do que era bonito desmanchar-se. Aqui observamos um lírico que se angustia com a descoberta que as coisas perecem e se acabam. Dessa consciência surge o desejo de escrever
para assim eternizar essas memórias, eternizar essas lembranças. Dando seguimento, vamos ler o verso 8. Até que um dia escrevi. Neste verso, temos o processo de metapoesia. O que é a metapoesia? É quando o próprio poema fala do ato de escrever poesia, tá? Vamos seguir para o verso 9. Do verso 9 ao 13. Neste quarto, meu pai morreu. Aqui deu corda ao relógio e apoiou os cotovelos, do que pensava ser uma janela e eram os beirais da morte. Aqui temos o relato desse eu lírico, sobre as memórias que ele tinha do quarto quando seu pai faleceu. Algo importante que temos que comentar é que a figura da mãe não é abordada como a figura do pai. Aqui temos eternização de memórias da figura paterna e desse ambiente onde o pai faleceu, que é o quarto. A mãe, por estar viva, talvez não teve tanta importância nesse poema. Retomando a análise, vamos ler do verso 14 até o verso 17. Entendi que as palavras, daquele modo agrupadas, dispensavam as coisas sobre as quais versavam. Meu próprio pai voltava, indestrutível. Aqui temos um eu lírico que percebe que quando distribui as suas memórias em forma de escrita, é como se ele eternizasse essas lembranças e as tornasse indestrutível. Neste caso, as memórias são as lembranças do pai, as memórias da cesta de cebolas. Agora vamos ler o verso 28 e 29. Era forçoso garantir o mundo da corrosão do tempo, o próprio tempo burlar. Quando é escrito o poema, temos marcado por esse eu lírico a permanência dessas lembranças, a permanência dessas memórias através da escrita. E essa descoberta se dá quando temos, pelo eu lírico, a escrita desse poema, a escrita do primeiro poema. O último verso do poema, o verso 33, diz que foi o primeiro poema que escrevi. Se foi o primeiro poema que escrevi, aqui temos a finalização do processo de metapoesia. Temos a poesia falando da utilização da poesia como forma de permanência de uma lembrança. Vamos voltar ao título. A rosa mística. O que é uma rosa mística? Temos que ter em mente que Adélia Prado é uma poeta que preconiza em seus poemas a fé cristã. E temos que ter também em mente que rosa mística é um codinome da Virgem Maria. É uma forma de devoção, é uma forma de invocação nas orações de Maria, da Virgem Maria. Também temos que falar do fato que a rosa mística remete à vida eterna. Há no poema um encadeamento, uma circularidade que remete a essa passagem no tempo, essa inibição da passagem do tempo. Esse eu lírico quer que o tempo não apague essas memórias, que a passagem do tempo não apague essas memórias. As memórias do seu pai, as memórias dessa cesta, que é comentado no poema. O vídeo de hoje está chegando ao final. Mas não fiquem tristes, teremos mais 2 vídeos sobre a poeta Adélia Prado. Nesse vídeo falamos sobre a poeta, falamos sobre a obra O Pelicano e fizemos análise do poema A Rosa Mística. Espero que vocês gostem e tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, compartilhem e curtam esse vídeo. E até a próxima. Tchauzinho!